Thiago Leifert dispara contra John Textor, fala que botafoguenses vão chorar e compara com a 777. Vamos ver aqui esse vídeo e reagir a tudo isso que ele falou. Até pegou um corte aí de um podcast sobre finanças no futebol, que a gente já trouxe aqui, de um cara dizendo que o Textor não paga ninguém e tudo mais, como se fosse só o Textor, né? Só o Botafogo não paga ninguém. E falou que não, ele falou que não paga o Jair, o cara do Thiago Leifert, já pagamos o Jair, e tudo muito mais absurdos aqui pra vocês, né? Vamos ver qual é o real motivo, o real incômodo deles com o Botafogo. Antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Tem aqui o programa de esporte da Record, com o Dodô, com o Cléber Machado e tudo mais. Tem também Sport TV News e muito mais pra vocês. Bora pro vídeo, depois a gente volta. E Sport Record volta com bola na rede e o Botafogo, hein? Botafogo goleou, rapaz. Meteu 5. Marçal, Arthur Cabral, Marçal, David Ricardo, Matheus Martins. Renato Paiva ficou bem na fita? Técnico agora do Fortaleza. Nós contratamos o Ancelotti, certo, Noriega? Claro que sim, Noriega. Claro que sim, porque ele faz parte da comissão técnica da seleção também. Surpreendido. Dessa vez fomos surpreendidos com a pergunta. Enfim, 5-0. E o Botafogo parece subindo, né, Cosme, na tabela. Acho que vai entrar numa briga aí, hein? Sim, agora vai pegar a LDU pela Libertadores com um time... E tá contratando mais jogadores importantes. Botafogo. Bom, o Fortaleza continua na zona do rebaixamento, o Botafogo termina a rodada na 5ª posição. É isso aí. Tivemos mais jogos, então, nessa rodada de Campeonato Brasileiro e o Botafogo não tomou conhecimento do Fortaleza. 5-0 fez a equipe de David Ancelotti. O que rolou, hein? Que supremacia foi essa dentro de campo? Rolou isso aí, ó. Fora de casa, o Botafogo se sentindo como se estivesse na sua casa. O jogo que passou a ficar condicionado a partir dessa expulsão. Muito cedo, né? 5 minutos e já uma expulsão que certamente foi determinante, né? O Gustavo Mancha acabou imprudentemente, né? Não recolhendo a perna e aí sofreu as consequências disso. Ele vai no carrinho, ele tenta a bola, só que a perna dele bate na bola e vai com a trava da chuteira na canela do Danilo. Uma expulsão bem feita aí pelo árbitro da partida. E aí o jogo fica condicionado. O Botafogo não tinha nada a ver com isso. Fez lá o seu 5-0, reencontrando o Renato Paiva, né? Que reencontro foi esse? Com ou sem saudade do seu ex? Pelo visto, sem, né? Pelo visto, nenhuma saudade, né? Mas um reencontro ali amargo pro Renato Paiva. Assim, o Botafogo teve um jogador a mais desde muito cedo, mas muitas equipes, muitas vezes, não conseguem fazer esse dever, né? De aproveitar essa superioridade numérica. Não, e o Fortaleza fez uma alteração tentando se resguardar um pouquinho ali, né? E foi muito na sequência, né? O Gustavo Mancha, ele é expulso e o primeiro gol do Botafogo, que é o gol do Marçal, ele sai logo depois, né? Então não dá muito tempo pro Renato Paiva ajustar essa estratégia, porque a estratégia seria se segurar, naturalmente, se segurar para evitar o pior, para conter danos, porque você jogar 85 minutos mais acréscimos sem um jogador, né, no 11 contra 10, é muito difícil, ainda mais contra um time tão intenso, que é uma característica desse Botafogo. E o Renato Paiva conhece muito bem esse elenco também, por mais que tenham chegado novas peças desde que ele saiu do Alvinegro, boa parte desses atletas aí foram treinados por ele, mas foi um reencontro pra lá de amargo, viu, Kelly? Mas quando ele tira ali, né, o Daverson e coloca o Gaston Ávila, ele já tá nessa intenção de se retrancar um pouquinho mais para tentar segurar, o que não deu certo, não funcionou, mas gostaria de falar um pouquinho sobre o Marçal, já que a gente está, né, olhando um pouquinho para esses caras que atuam na defesa, e ele deu pinta de centroavante, ainda que jogando improvisado na lateral. Falou que se precisasse do 9, ele tava ali, né? Esse aí é um caso que a gente precisa contextualizar. Na zaga, ele jogou improvisado na zaga, ou lateral. Ele é lateral, jogou na zaga e fez ali de 9, fez de atacante. Impressionante. Esse é um caso que a gente precisa contextualizar, porque é um jogador que chega no Botafogo no início da gestão da Sociedade Anônima do Futebol, é uma das primeiras contratações, era um jogador que, quando chega caríssimo para o Botafogo, termina o contrato, é dispensado, não assina com nenhum outro clube, volta por um valor menor, só para compor elenco, e ele é um lateral esquerdo que não era o lateral esquerdo que o Botafogo imagina para a construção do elenco. Lateral ofensivo, que chegada no ataque, é um lateral esquerdo mais defensivo. E ontem jogou como zagueiro e pode ser uma solução caseira nesse elenco do Botafogo
para a escassez de zagueiros. Eu acho até que com essa concorrência grande que ele tem na lateral esquerda, Alex Telles, e também Cuiabano na hierarquia, pode ser uma oportunidade de ele aparecer muito mais vezes como titular. Ah, é, né? O improviso às vezes dá muito certo. No jogo de ontem deu muito certo. Claro que a gente tá exaltando também as características ofensivas, porque ele foi muito decisivo lá na frente, né? Mais um zagueiro artilheiro aí. Mas defensivamente, claro, muito condicionado também pela expulsão, foi um time que conseguiu se ajustar. Então, eventualmente, pode ser, quem sabe, acho que solução caseira é uma boa expressão, porque a gente tá falando de um Botafogo agressivo no mercado, que vai com muito poder de barganha na hora de tirar os jogadores de outras equipes, e esse zagueiro canhoto do Botafogo, ele, né, tá sendo um problema. O Bastos lesionado, o Barbosa não estava disponível no jogo de ontem, então o Marçal acaba sendo aí uma boa solução. Uma opção pro Barbosa, né? Porque o Barbosa é o titular que joga geralmente pelo lado esquerdo, mas o Marçal, principalmente quando está em superioridade, quando o adversário tem um a menos, um zagueiro que consiga chegar no campo de ataque com boa construção, já que ele é lateral esquerdo, pode ser uma solução. Alguém falando do Botafogo aí, Vitor Raposo, Thiagão e o Fogão. Vamos falar do Fogão então um pouco. O Fogão teve um jogador a mais logo no começo do jogo. O próprio técnico assume que a expulsão condicionou a partida, né? É verdade, ela muda bastante. Fortaleza não está bem. Mas o que chama a atenção daquele lance é o VAR. O VAR chamou para revisar um cartão vermelho. Primeiro de tudo, botafoguenses aí do chat, estão felizes com o Danilo? Estão gostando do Danilo? Joga muito, né? Ele é muito bom jogador, cara. Ele já era ótimo no Palmeiras aqui, ainda mais novo. Foi um cara super importante para o Palmeiras em várias conquistas. Era a alma do meio campo do Palmeiras. Ele e o Zé Rafael. O Zé também fazia o trabalho sujo. Ele é excelente jogador. Eu vi a torcida do Palmeiras chiando. Por que não trouxeram o Danilo de volta? É o mercado, fofo. Não dá, não deu. Ele foi pro Botafogo. O Botafogo já tinha vendido jogadores pro Forest. O Botafogo tá... O Textor e o Marinak parece amigos, estão conversando. O Edu Gaspar estava aí outro dia no Botafogo também. Thiago, como eu odeio a Leila e o Abel por deixarem o Danilo ir pro Botafogo, eles não deixaram, Landim. Vocês acham que é futebol manager? Não é futebol manager. O Botafogo já tinha vendido jogadores pro Forest e aconteceu essa negociação. E você precisa perguntar também se ele queria voltar pro Palmeiras. Às vezes ele não quer. Não é futebol manager. A culpa não é sempre dos caras. Mas ele é muito bom jogador. E ele sofreu uma entrada logo no começo do jogo que condicionou a partida. E o Daronco corretamente expulsou o atleta do Fortaleza. Só que o VAR tinha outros planos para nós. Vamos assistir. Tudo ok. Desvio só, normal, ataque. Olha aí. Disputa. Daronco. É sola na altura da canela. Isso. É sola na altura da canela. Estão falando com o Daronco aí, é o assistente, provavelmente o quarto árbitro também. É sola na altura da canela. Pleno. Pegou firme a sola na altura da canela. Vai. Deixa eu ver. Pega a sola na canela. Bom, Danilo não rompeu o ligamento do joelho posterior aqui, porque essa é uma entrada ao contrário, né? Ou quebrou de novo a perna, que ele já tinha quebrado lá na Inglaterra, por milagre de Deus. Então, obrigado, Papai do Céu, que protegeu o Danilo. Grande jogador, sou muito fã do Danilo. Papai do Céu protegeu. Desliza. O contato pra mim não é tão pleno. E aqui entra a frase do VAR, meu xará, Thiago, que diz que, na opinião dele, chat, o contato não foi assim tão pleno. Desliza. O contato pra mim não é tão pleno assim, pra você. Concordo. Olha só, ele atinge a bola e a perna dele rola por cima e o contato não é tão pleno assim pra mim, tá? O contato, olha, põe velocidade normal essa imagem. Daronco, estamos checando, tá? Aguarda. Estamos checando. Aguarda. Eu vou sugerir uma revisão, o que você acha? Concordo, você, Thiago? eu concordo, não tem fase Daronco, me ouve por favor. Olha só, o contato não é pleno como foi relatado, tá? O contato não é pleno como foi relatado. Eu vou sugerir uma revisão para você, para possível não cartão vermelho. Olha só o que aconteceu. O jogador atinge a bola e ele após a... Silêncio, todo mundo para lá! Silêncio, minha equipe! Velocidade normal primeiro, tá bom? Beleza, por essa câmera mesmo? Daronco. Não, volta não ponto de contato. Velocidade normal, velocidade normal. Não, a gente vai no velocidade real, beleza, mas...
Daron. Meu Deus do céu. Como assim? Olha, ele atinge a bola e posteriormente pega de raspão a canela, tá? O contato não é tão pleno assim. É um contato que atinge de leve, ok? Eu preciso de outro ângulo, um ângulo superior. O jogador... Outro ângulo, por favor. Velocidade normal. Velocidade normal. Então, velocidade real. Thiago. Ok. Eu quero em velocidade normal. Essa é a velocidade normal, Daronco. O Daronco tá enxergando. A oxigenação fez o Daronquinho enxergar as coisas diferentes. Já tá em velocidade normal, professor. É o oxigênio voltando. Ele atinge a bola e posterior atinge a canela. Nós não achamos o contato tão pleno assim, ok? Tudo bem, é uma consequência. Aham. Tudo bem, ele atinge a bola. Mas isso não anistia a entrada. Claro que não, pelo amor de Deus. Ainda bem que o Daronco teimou com o VAR. Porque claramente é um camelo, não é um elefante. Sim, Okay? sim, sim. Eu só quero que tu me pare exatamente o momento de contato. Ok. Olha a perna dele indo pra trás, como é que o contato não é pleno? Pegou no meio da chuteira do cara, velho. Aqui, ó. Olha lá. Para aí agora e me gira as câmeras. Ok. Gira, ó. Tá Gira vendo? o peão. Esse daqui, ó, é ponta... É a ponta do pé que a gente achou aqui, tá bom? E é de raspão. É de raspão, ó. Tá bom? Bem de leve, uma entrada tranquila. Raspão, ok? Aham. Ok, me dá novamente em ângulo normal. Ângulo normal e velocidade normal. Exato, é com a ponta do pé. Eu quero ver agora a posição da perna dele. Se decidir, tá? Do jogador que atinge. Olha a demora. Pelo amor de Ponta Deus, do cara. pé e depois solta, ok? Ok. Ponta do pé e depois solta. Thiago. Oi. Não sou eu, é o VAR. Eu vou manter a minha decisão. Obrigado, Daronco. Pra mim, ele atinge a perna do jogador Ok. defensor. Está estendida, ok? Ok. Ele atinge com a ponta do pé, Ok. mas é sim pra mim um contato que é firme, ok? Pra mim isso aí é um jogo brusco grave, ele coloca em risco a integridade do adversário, independente dele ter tocado na bola antes. Ok, Daronco. Ok. Pra mim, eu fico com o cartão vermelho. Ok. Então, pra sorte de todos, Daronquinho resolveu teimar com o VAR e manteve o cartão vermelho. Isso é um jogo brusco grave. Ele colocou a integridade física do Danilo em risco. Ele poderia ter quebrado a perna do Danilo. Ele poderia ter rompido o ligamento cruzado posterior do Danilo nessa entrada, rasgado o menisco do Danilo, quebrado o tornozelo do Danilo. O Thiago, o VAR, eu lembro dele. Ele é daqui da Federação Paulista, se não me engano, né? Eu lembro bastante dele aqui, de quando eu ainda estava no Globo Esporte. Ele tem uma coleção de polêmicas na carreira dele. Uma coleção. Já passou por várias reciclagens. Não é possível que o VAR chame uma revisão dessa aqui. Não é possível. Não dá para entender. O VAR do Brasileirão tá cada dia mais maluco mesmo. Isso aqui não tem o menor cabimento. E o Máscara tá falando, Daronco foi brabo agora. A gente vive falando dele, é um dos principais árbitros que a gente tem no Brasil, então é claro que tem um microscópio em cima do Daronco, das decisões dele, mas ele foi muito brabo aqui de ter teimado com o VAR. E o VAR tentou de tudo para induzir, o que não pode ficar induzindo, ficar argumentando. Você tem que mostrar, falar, ó, eu vi tal coisa e deixa o juiz decidir. E o Daronco foi muito legal de ter demorado, que era para tentar falar, cara, o cara me chamou, será possível? Mas o Daronco acertou e a expulsão foi correta, essa expulsão condicionou, o Botafogo foi lá e estraçalhou o Fortaleza. Quando terminou a nossa live, na semana passada, que eu estava defendendo o Palmeiras, a gente vai falar do Palmeiras já também, estava defendendo a fase do Palmeiras, eu queria ter uma crise igual a do Palmeiras na minha vida. A melhor crise do mundo é a crise do Palmeiras. Terminou a live, o Botafogo foi indicado lá na Bola de Ouro a um dos melhores times do mundo. O Botafogo que venceu o Brasileirão e a Libertadores do ano passado. Lembrando que a Libertadores foi com um jogador a menos também, tal qual o Fortaleza ficou, mas o Botafogo conseguiu vencer.
Botafogo ficou com 1 a menos na final da Libertadores lá contra o Galo e conseguiu vencer o jogo bem, né? Foi indicado a um dos melhores clubes do mundo. Só que, cara, o Botafogo... Eu até falei, o Palmeiras perdeu para um super time do Botafogo. O Botafogo não tinha divulgado seu balanço financeiro até então, até a semana passada. Logo depois que terminou a live, o Botafogo não só foi indicado como um dos melhores clubes do mundo, como divulgou o seu balanço financeiro. E o prejuízo do Botafogo no ano passado foi de 300 milhões de reais. Cara, fica muito fácil você ganhar um campeonato sem pagar ninguém e com 300 milhões de reais de dívida. E a gente vai falar aqui sempre e falar de todos os clubes que fazem isso. Já falamos do Corinthians, já falamos do São Paulo, que tem 600 milhões de dívida. Prejuízo operacional de 300 milhões de reais, chat. Você soma a isso o Textor tentando destruir o futebol brasileiro com aquela entrevista infeliz dele, que alguns de vocês aqui passaram pano, que alguns de vocês aqui falavam, não, ele está tentando melhorar no futebol brasileiro. Tá, nem prova nenhuma. E aí outro dia, eu me deparei com uma entrevista do Fábio Melo. Para quem estava na Twitch outro dia comigo, o pessoal da Twitch vai lembrar. Eu vou mostrar aqui o pessoal do YouTube, turma da Twitch, que eles não viram ainda, a gente não falou desse assunto juntos. Mas tem uma entrevista do Fábio Melo, de outro dia, falando do Botafogo, antes do Botafogo divulgar o balanço financeiro. E vamos escutar o que ele tem a dizer. O empresário Fábio Melo, ex-jogador, hoje agente de futebol. A gente está numa indústria que tudo pode. Vamos falar da SAF do Botafogo, que é o atual campeão brasileiro e da Libertadores, num modelo que eu vou ousar falar, não sei um termo mais, como é que eu posso usar mais, eu acho que o investidor e o dono do Botafogo, ele está humilhando o futebol brasileiro. Foi a primeira pessoa a falar isso, tá? Já faz um tempo, a gente pegou lá do Sports Market Makers, que é aqui no YouTube, youtube.com/sportsmmakers. Eles falam só de SAF, de negócios. É um podcast interessante, você já vi cortes muito legais deles. E isso aqui, pô, deveria ter repercutido bem mais, tá? Sinceramente. Tá perguntando, e o VAR do São Paulo? Não interessa, se a gente ganhou, roubado, ganhamos. Não é assim que a gente faz? Ele foi muito especial em acreditar em 2 gênios, que é o Tair e o Danilo, com um projeto que eles já vinham tentando buscar esse investidor, certo? Aí, um clube que não passava credibilidade nenhuma para o nosso mercado, todo mundo achava que o Botafogo ia ser rebaixado, ele contrata profissionais e executivos. Ah, estão falando do VAR do Ferrarese com a mão na bola? Ah, graças a Deus que não marcaram nada. Poderia até ter marcado, tá? Pela regra, aquilo lá é mão mesmo. Mas bom senso, né? O cara tava caído, tinha sofrido falta, a bola tava indo para a linha de fundo fraca. Deixa para lá, né? Não, ainda bem que o VAR fez o certo de chamar. É a regra, mas graças a Deus que deu tudo certo. Vamos continuar ouvindo. Os importantes de mercado, ele tira o Alessandro Brito do Atlético Mineiro, tira o Léo Coelho do Atlético Paranaense, monta um time de executivos extremamente competentes, certo? Aí ele faz contratações e não paga. Ninguém tinha falado isso, tá? De todo mundo achando que tava tudo bem. E vai se alavancando. Ninguém tinha falado isso e agora a gente sabe que a operação tá alavancada. É só ver o que aconteceu com a Eagle e o que ele tá fazendo agora. Abrindo uma conta nas Ilhas Caimã para transferir as ações da SAF do Botafogo para as Ilhas Caimã, para fazer a Eagle, que era a empresa dele, pagar o Botafogo. Olha o rolo que vocês se enfiaram. Eu me coloco no lugar do presidente do Flamengo, do Palmeiras e do Fortaleza. Pronto, aqui é um ponto importante que a gente queria chegar, porque eu estava falando, eu estava defendendo a campanha do Palmeiras do ano passado, falando, pô, vocês foram vice-campeões brasileiros do ano passado e perderam para o Botafogo e perderam a Libertadores para o Botafogo. E aí, olha o que ele tem a dizer sobre o final do ano. No lugar do presidente do Flamengo, do Palmeiras e do Fortaleza, que ficaram lá segundo, terceiro e quarto e perderam um campeonato. E os... Chora mais, Thiaguinho, vocês que vão chorar já já, viu, querido? Escreve o que eu tô falando. Vai dar ruim isso aqui, tá? Tô só avisando. E os 3 com tudo em dia. Quando eu falo tudo em dia, é porque as comissões estão em dia também, porque o agente é sempre o último a receber. Mas os 3 estão com tudo em dia. E ele pede um campeonato para um cara que é inadimplente. Inadimplente, ninguém tinha falado isso também. Muito ousado trazer essa realidade. Mas o caso do Jair é um exemplo. Ele comprou o Jair dos Santos, não pagou e já vendeu. E não pagou o Santos.
Mas a equipe de executivos dele, ela é muito competente. Então, problemas, hein? E esse negócio de um clube ficar emprestando para o outro, de você ter vários clubes e você empresta dinheiro para cá e o clube, teu próprio clube compra de você e você devolve para lá, não é muito diferente do que a 777 fez no Vasco. A única diferença é que era uma empresa que não era futebol. O Vasco emprestou dinheiro para uma seguradora americana lá que eles tinham, que depois pagou. É a mesma coisa. É quase um esquema de pirâmide, isso é sempre para não falar outro nome, tá? Mas vai dar ruim. Isso aqui vai dar problema, já já. E ele só divulgou o balanço financeiro porque ele coloca lá que a Eagle está devendo 560 milhões de reais, sei lá, 550 milhões de reais. Por isso que ele divulgou, porque ele quer provar que a Eagle está devendo, e que ele está devendo dinheiro para ele mesmo, porque a Eagle era dele. Loucura, tá? Não é que uma hora seca a fonte aí. E se o cara sai do nada? Olha o que aconteceu com o Vasco, gente. Isso é a mesma, muito parecido com o que aconteceu com o Vasco. De repente o cara sai, você tem que arrancar a SAF lá e depois você vai ficar com que dinheiro você trabalha depois se o cara vai embora. É muito perigoso isso aqui. O Valim tá me lembrando que agora a FIFA vai colocar uma regra que você não pode vender para você mesmo, que é puta coisa mais óbvia do mundo, cara. Multiclubes, o Girona vende pro City, o Lyon compra do Botafogo. Pô, não pode, cara. E eu também acho que deveria proibir o patrocínio do mesmo dono. Então você é o Fundo Soberano do Qatar, você compra um clube e patrocínio. Qatar Airways. Quanto vale tua camisa? 100 milhões de euros por ano. Quanto você paga? 400 milhões de euros. Pô, aí fica fácil. Aí você contrata quem você quiser. Então só estou mostrando isso aqui porque a gente já vinha falando, questionando John Textor, por causa daquela entrevista que ele coloca o futebol brasileiro todo em xeque. O Fábio Melo também fala disso na entrevista. Mas a Crefisa já saiu. A Crefisa foi embora. E a Crefisa não pagava mais, pagava menos na camisa do Palmeiras. Vai pesquisar. Tá bom? Só pra gente ficar de olho no Botafogo. Sobre essas questões que o Thiago Leifert falou, primeiro, não é a primeira vez que um time que deve ganhou alguma coisa no Brasil, né? Ou vocês esqueceram que durante vários anos foi normal, né, no Brasil, o próprio Cruzeiro, né? Quantas vezes ganhou o título brasileiro aí, Copa do Brasil, pegando um jogador nosso e não pagando, Bruno Silva, Sassá, né? Flamengo, né, tirando o jogador daqui, né, que tinha contrato renovado automaticamente por cláusula do contrato, tirando de graça e não deu em nada, né? O Ilharão, né? Quantas vezes viu, Palmeiras, Parmalat, Corinthians, MSI, o próprio Fluminense da Unimed, que tinha os jogadores que a Unimed pagava, os figurões, Deco, Fred, etc., em dia, mais os moleques da base, que recebiam pelo clube, com tudo atrasado, entre outras situações. É super normal isso. Não é uma regra no Brasil que o time que está com tudo em dia vai ganhar tudo. Se fosse assim, então o Botafogo teria várias vezes que ganhar alguma coisa e não ganhou. Só que eu acho engraçado que o Textor, né, tá trabalhando alavancado. O Textor quer pegar o Lyon, tá processando o Lyon por um dinheiro que ele pegou emprestado. Gente, olha só. Enquanto ele era o administrador do Lyon, administrava o Lyon e o Botafogo, não precisava realmente de processo nenhum, porque ele pegava de um, mandava para outro, depois vice-versa, pegava de outro, mandava para um. Era garantido que esse dinheiro que foi pro Lyon voltaria um dia, porque ele estava administrando os dois. Agora que tiraram ele do Lyon, né, e ele ficou só no Botafogo, qual é a garantia de que esse dinheiro que o Botafogo emprestou pro Lyon vai voltar um dia? É por isso que tem que se processar o Lyon para buscar aí ou que esse dinheiro seja pago ou que alguma coisa seja posta em garantia, como por exemplo as ações do Botafogo. Se não pagar, se o Lyon, que hoje é da Eagle, se a Eagle não pagar o Botafogo, não devolver o dinheiro que a gente emprestou, algo será posto em garantia, o Botafogo não vai ficar com as mãos abanando, que seria o quê? As ações da SAF. Pegaria de volta as ações da SAF, sairia da Eagle, né? Pegaria as ações que a Eagle tem pra gente, e aí venderia de novo para outra pessoa. Então é por isso que ele tá querendo mostrar que a Eagle deve, que o Lyon deve o Botafogo, porque ele não é mais o administrador do Lyon. Se ele fosse ele quem manda em tudo, já, num outro momento, com o Lyon mais equilibrado financeiramente, devolveria esse dinheiro para o Botafogo em reforços, né, em investimentos, em bairro, o que fosse.
Então é por isso que ele tem que realmente mostrar que o Lyon deve ao Botafogo, senão daqui a pouco esse dinheiro se perde no mundo e a gente não recebe nunca mais. E esse balanço com prejuízo de 300 milhões é por causa disso. Porque sem esses empréstimos pro Lyon, daria lucro. Thiago Leifert, você é mais honesto na hora de falar do balanço. Porque esse dinheiro, esses 300 milhões negativos, só está negativo 300 milhões porque emprestou o dinheiro pro Lyon que não voltou ainda. Se voltar, vai ficar positivo. Porque o valor que o Lyon deve ao Botafogo é muito maior que 300 milhões. Então, um pouquinho mais de honestidade, né? E com relação a como é que se sente o Flamengo, o Fortaleza e o Palmeiras em verem um time que não paga ser campeão. Como é que se sentiu o Botafogo quando viu o Cruzeiro ser campeão sem pagar a gente? Como é que se sentiu o Botafogo quando viu o Flamengo não pagar pelo Ilharão e ser campeão? Como é que se sentia esse povo todo? Como é que se sentia? Agora é problema isso? Nunca foi. Nunca foi problema. Pelo amor de Deus, Thiago Leifert. Pelo amor de Deus. Tá? É uma vergonha. Como é que se sente o Cuiabá caindo pra Série B e vendo o jogador do Corinthians fazendo gol e salvando o Corinthians da Série B? Como é que se sente? Ai, mas não pagou o Jair. Pagou. Por que não fala então? O que esse rapaz não falou então? Que o Santos está humilhando o futebol brasileiro. O Galo está humilhando o futebol brasileiro. Porque o Galo não pagou o Júnior Santos. E o Santos não pagou por um jogador lá, não lembro qual é o nome do jogador, ao Galo. E é por isso que ambos se pagaram ali nesse negócio, né? Um deve outro, e ambos se pagam ali. Né? Um quita a dívida com o outro. Ah, é só o Botafogo que deve, né? É engraçado, é porque incomoda. Quando começa a incomodar, né? Quando não incomodava ninguém se preocupava, o Botafogo devia a Albe, sempre deveu alguém. Mas ninguém se preocupava. O problema não é dever ninguém. O problema é ganhar. É por isso que fala. Como é que se sentiu o Flamengo, o Palmeiras e o Fortaleza vendo o Botafogo campeão não pagando ninguém? O problema não é não pagar ninguém. Porque antigamente não pagava também. Só que não incomodava. Por quê? Porque não ganhava. Agora incomoda porque não paga ninguém e ganha. É isso. O problema é ganhar, né? O que incomoda é ganhar. Não é não pagar. Porque o Santos não paga. Ninguém se incomoda com o Santos. O Galo não paga. Ninguém se incomoda com o Galo. Porque não ganhou porra nenhuma. Essa é a questão, né? Complicado. Bom, mas é isso, rapaziada. Fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Bora editar o próximo vídeo aí, que daqui a pouco tem mais conteúdo. Vambora. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.